Olá pessoal, neste vídeo vamos resolver uma questãozinha envolvendo expressão, certo? De uma função afim e seu respectivo gráfico. Então essa questão diz o seguinte: dado o gráfico da função f, calcule o valor da expressão f de 5 mais f de menos 3 dividido por f de 7 mais f de menos 2. Então você vê aqui o gráfico, certo? Da função. Você percebe o seguinte nesse gráfico aqui, tá? A função corta o eixo x no 4, tá? E vai cortar o eixo y no 2. Então, essas informações são muito valiosas porque sem a gente trabalhar sem fazer essas interpretações do gráfico, fica impossível você calcular o valor dessa expressão aqui porque você não tem a função. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer é achar a lei que define esta função, ok? Bom, este aqui, tá, é chamado zero da função. Toda vida que você tiver uma função afim, certo? E essa função tiver o local onde ela interceptar o eixo x vai ser o zero da função. Isso vale não só para a função afim, vale para outras funções também, certo? Você tem um gráfico de uma função qualquer e você tem um local onde essa função intercepta o eixo x, esse valor é chamado zero da função, certo? Então isso significa o seguinte, que se essa função é batizada com a letra f, então se essa função passa nesse ponto, tá, de abscissa 4, o f de 4 vai ser igual a zero, tá? Isso aqui significa algebricamente, tá, que o f de 4 é zero, tá? É fácil entender isso, por quê? Porque esse ponto aqui, nós sabemos que ele está sobre o eixo x. E fazendo um estudo anterior do plano cartesiano, nós vimos que todo ponto que está sobre o eixo x tem ordenada nula. A ordenada dele é zero. Ou seja, as coordenadas desse ponto são 4 e 0, tá? Como a função f está passando nesse ponto, para que este ponto pertença ao gráfico da função f, o que tem que acontecer? O f de 4 tem que ser igual a zero, certo? Outra coisa interessante é quando você parte aqui para o eixo y, certo? Quando você parte aqui para o eixo y, você tem esse valor 2 aqui, ou seja, a função afim está interceptando o eixo y no ponto de ordenada 2. O que acontece? Aqui vai trocar, ou seja, as coordenadas desse ponto aqui são 0 e 2, tá? Toda vida que eu tenho um ponto sobre o eixo y, a abscissa dele é igual a zero, tá? Relembrando, recordando esses conceitos. Então, como a função f passa nesse ponto também, então o que vai ter que acontecer? O f de 0 é 2, tá? Então aqui, esse ponto aqui, nos diz que o f de 0 tem que ser igual a 2. De forma mais prática, o que acontece? Quando você tiver numa função afim o ponto onde ela intercepta o eixo y, você tem o valor do b, ou seja, o b dessa função vai ser 2, tá? Vamos ver por que com mais detalhes. O que acontece? Nós sabemos que para toda função afim existe uma forma, não é? Então, para a função f nós temos f de x igual a x mais b. Então, no caso, quando a gente calcula aqui o f de 0 na forma geral, a gente tem a vezes 0 mais b. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0, certo? Então ficamos com 0 mais b. Acontece que 0 mais b é igual a b, tá? Então, para qualquer função afim, o f de 0 vai dar o valor de b. Como o f de 0 é igual a 2, então o b só pode ser 2, tá? Daí nós já descobrimos diretamente que o b dessa função tem que ser 2, tá? O valor do b. Como nós já descobrimos que o b é 2, nós vamos substituir aqui na lei da função. Então a lei dessa função vai ser assim: f de x igual, o a nós não conhecemos ainda, x mais b que é 2, certo? Para determinar o que falta, que é o a, nós precisamos trabalhar com outro ponto. Esse ponto aqui a gente já trabalhou, já tivemos o resultado que o b é igual a 2, tá? Então ele não vai nos dar mais nada, essa informação aqui. Então temos que trabalhar com essa outra informação, o f de 4 é 0.
Então vamos trocar o x por 4. Então fica f de 4 é igual a vezes 4 mais 2. Mas acontece que o f de 4 é igual a zero, porque 4 é zero da função. Então isso aqui é igual a zero. Nós sabemos que a vezes 4 é 4a, então temos 4a mais 2 igual a zero. Daí nós tiramos que o 4a é igual a menos 2. O 4 que está multiplicando a gente passa dividindo. Daí o a vai ser igual a menos 2 sobre 4. E aí a gente pode simplificar essa fração aqui por 2 em cima e embaixo. Daí nós temos que o a, tá? O valor do a é menos 1/2, ok? Então, esse aqui é o valor do a, certo? O a da função. Com isso, nós descobrimos a expressão completa da função, certo? Qual vai ser a expressão completa dessa função aqui? A expressão completa da função vai ser f de x igual a menos 1/2 de x mais o valor do b, que é 2, certo? Então, feito isso, tá? Descoberta a lei da função, nós temos totais condições agora de calcular qualquer expressão, porque nós já estamos de posse da lei da função.